De volta para falar de saúde, que é um direito garantido pela Constituição, mas nem sempre é simples fazer esse direito valer, seja pelo SUS ou até pelos planos de saúde. Muitos brasileiros têm, inclusive, buscado um auxílio na Justiça. Para entendermos melhor o que diz a lei e quais os caminhos possíveis para garantir um atendimento digno, vamos conversar com a advogada especialista em direito da saúde, a Patrícia de Lima Ribeiro. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu começar te perguntando até sobre métodos contraceptivos, né? Que tem algumas novidades aí pelo SUS, alguns métodos como a implantação de DIU, né? Alguns implantes mais modernos. Sim. O que fala e o que pode mudar isso na prática, né? Já está valendo? O que se sabe aí? Uhum. A questão desses métodos contraceptivos, na verdade, desde 96 nós temos uma legislação de planejamento familiar. E nessa legislação tem sobre a questão da concepção e contracepção, né? Em 2022 teve atualizações quanto à lacadura, vasectomia, né? Quanto à idade, que agora é 21 anos, não mais de 25 anos, não precisa mais do consentimento do cônjuge, enfim. Recentemente, muito recentemente, inclusive, teve essa questão do Implanon, né? Que é esse método, né? E teve essa alteração quanto aos requisitos, né? Então, ou seja, adultas de 18 a 49 vão poder solicitar diretamente ao SUS. O SUS tem um prazo de 180 dias a partir da publicação. E também o DIU hormonal. O DIU hormonal é relacionado a pessoas com endometriose, quando não tem outros métodos contraceptivos orais compatíveis ou alguma contraindicação. Então, essas são as atualizações, né, no sentido do DIU e da Implanon, que são os mais recentes atualizações, inclusive, desse mês, de julho. E é um grande avanço, né? É um grande avanço, porque é muito importante que cada indivíduo tenha esse direito a escolher, né, como vai organizar o planejamento familiar. Inclusive tem a legislação que regulamenta, né, essa situação, e principalmente porque o SUS vai disponibilizar. Vai ter esse período de 180 dias após a publicação. Então, o mais interessante é o SUS abrir essa possibilidade para que as pessoas tenham esse acesso, né, por conta da saúde pública, que é o mais interessante, e de direito de toda a população, inclusive. Patrícia, quando você falou ali dos implantes, que é o mais moderno, né? Sim. Antes, eu acredito, principalmente com algumas doenças, né, como a endometriose, Sim. as mulheres que precisavam disso precisavam entrar na justiça. Precisava acessar a justiça para isso, né? Hoje, então, por isso que é importante essa inovação, porque com um requerimento direto à UPA, à UBS, né, a unidade de saúde, conseguem fazer esse requerimento, teria um prazo de 30 dias, inclusive tem essa previsão de um prazo de 30 dias para que tenha essa disponibilização do método, né, para que consiga já receber. Então, é um avanço que considero, de fato, um avanço bem importante para o indivíduo, né? Principalmente para as mulheres, né? E outra situação, inclusive, do Implanon. Não só de 18 a 49 anos, teve recentemente a portaria 48, que inclusive determinou que adolescentes entre 14 e 17 anos teria essa possibilidade de fazer essa solicitação também. Então, é bem recente desse mês, né, desse ano de 2025, mas é muito importante e trazer a pública conhecimento para essas pessoas é realmente muito importante. Essa solicitação, né, de algo que não está no rol da ANS, como se fala, né, a ANS Nacional de Saúde, o que é a Associação Nacional de Saúde? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né, várias patologias que não estão ainda, que precisa entrar na justiça. Como que funciona isso na prática? Sim. Quanto a esse rol dessa Agência Nacional de Saúde, essa Agência Nacional, ela regulamenta e fiscaliza, né? Então, hoje, de fato, existe a possibilidade, inclusive desde 2022, com uma regulamentação que ocorreu, existe a possibilidade de entrar na justiça ou de requerer justamente um tratamento a doenças que não estão dispostas nesse rol, porque esse rol não é mais taxativo. Inclusive, essa alteração é justamente sobre isso, que não é mais taxativo esse rol, mas sim exemplificativo. Não é definitivo. Exatamente, é isso? né? Exemplificativo, e quando a partir do momento que se enquadra em dois requisitos, que seria esse tratamento é realmente eficaz, tem documentos e evidências científicas para isso, a Conitec recomenda esse tratamento, órgãos internacionais recomendam esse tratamento, se consegue agregar essas comprovações perante a justiça, é possível de conseguir, inclusive, o plano de saúde deverá cobrir, né, esses tratamentos quando não está incluído nesse rol, com esses requisitos, justamente o requisito de comprovar se tem se a Conitec, por exemplo, ela regulamenta. O que é a Conitec? A Conitec é o órgão que dispõe, por exemplo, a Conitec pega os métodos científicos, os tratamentos e fala o seguinte: esse método científico pode ser usado, por exemplo, numa situação de uma doença, enfim, ele faz essa regulamentação também. Sim. Então, ela é um órgão interessante porque ela recomenda tais medicamentos para tais doenças. Basicamente, é realmente isso que ele faz. Esse rol da ANS, então, está um pouco mais flexível, a gente pode dizer assim?
O rol, ele é possível de localizar nos órgãos e também nos sites públicos, né? E se a partir do momento que não está incluído, né, tem um site, inclusive, que pode ser pesquisado e buscado se tal doença, o tratamento está nesse rol. Se não estiver, aí parte para análise dos requisitos. E essa análise dos requisitos é que é interessante, a análise jurídica, justamente para ver se a pessoa, o paciente, tem toda a documentação necessária, porque é uma vasta documentação para comprovar se enquadra esses requisitos para conseguir esse tratamento, né? Se não está no rol, então o mais interessante, o caminho é buscar um advogado? É buscar um advogado, mas principalmente o quê? Se não estar no rol e tem um plano, e o plano, por exemplo, negar essa cobertura, né? Precisa fazer a solicitação, pode fazer a solicitação direto com o SUS ou no plano de saúde, se for o caso da pessoa ter um plano de saúde. É a solicitação direto. Primeira situação, já consultar com o médico. O médico deve dispor um relatório detalhado se aquele tratamento vai ser eficaz para aquele tipo de doença. Então, com esses requerimentos do médico, o laudo, ele vai conseguir fazer a solicitação. Precisa de ter o protocolo também. Com o protocolo, os laudos médicos podem requerer propriamente no SUS ou ainda de via judicial. Com os medicamentos de alto custo pelo SUS, ou até mesmo pelo plano, mas vamos priorizar o SUS aqui. É da mesma forma? Se pediu e está negado, não conseguiu? Exatamente. Primeiramente, o primeiro passo é fazer a consulta. Porque a partir da consulta, o médico vai dispor de uma prescrição médica, falando justamente... Desculpa, só te interromper, essa consulta pode ser pelo SUS ou particular, por exemplo? Qualquer consulta? Pelo SUS ou particular. Por quê? Porque quando se trata de medicamento de alto custo, se nós conseguimos ali colocar a questão da supremacia, do direito à saúde pública, aquela questão constitucional, inclusive no âmbito judicial nós conseguimos, né? Então, o SUS e o plano precisam do acompanhamento médico, porque com o médico terá o laudo e a prescrição exatamente detalhada justamente para ter essa relação de que essa doença, para cura, tratamento, precisa de ter esse tal medicamento, que é o medicamento que, por exemplo, de alto custo, enfim. Então, primeira situação, fazer a consulta com o médico, ter esse relatório detalhado para que consiga posteriormente fazer os requerimentos. E quando houver uma negativa, pode acionar a ANS, né? Pode acionar a ANS, pode fazer reclamações no PROCON e consumidor, porque serão documentos de extrema importância, inclusive, para acessar a via judicial. Então, é importante as pessoas saberem justamente isso, que todo documento, toda a informação precisa ser documentada, reunir todas essas provas para que ele consiga justamente fazer esse requerimento via ação judicial. Nós temos perguntas do telespectador ainda? Dá tempo? Eu esqueci de olhar. Temos na tela? Onde é que ela está? Aqui na nossa tela? A Fernanda de Ipira. Fernanda, muito obrigada, audiência lá de Ipira. Estou grávida e quero fazer cesárea pelo SUS. Posso optar ou sou obrigada a primeiro tentar normal e se não der para fazer a cesárea? Qual é o meu direito nesse ponto? Interessante, muito obrigada. O primeiro de tudo é fazer o requerimento, né? Fazer o requerimento diretamente com o SUS. Então, a questão que ela colocou da opção ou não opção, né, isso vai depender justamente do caso e do procedimento interno do SUS, porque a gente sabe que o SUS tem a fila e tudo mais. E por ser uma situação de urgência, a primeira situação é ela procurar justamente a unidade de saúde, né? Ver a questão se ela, por exemplo, tem uma situação de urgência que ela precisa necessariamente fazer a cesárea, vai pôr a vida em risco, o filho em risco, aí é uma situação de exceção. Então, ela precisa se ater justamente a isso, para ver em que condição ela se enquadraria, para ver justamente essa questão do direito, da opção ou não, né? Patrícia, rapidinho, 30 segundos. Tudo que a gente falou aqui fala um pouco de SUS e um pouco de plano de saúde. É mais ou menos procedimento ou tem algo que é muito diferente quando vai recorrer a um ou a outro? Não, não é tão diferente. Por quê? Porque o SUS precisa dos requerimentos. Para o plano de saúde, a única situação precisa de ver como que é a cobertura, a questão contratual do plano de saúde, né? Tem situações que o plano de saúde é obrigado a cobrir, mesmo não estando no contrato. Por exemplo, internação psiquiátrica, consultas de urgência e emergência. Então, nessas situações é obrigado. Então, tem essas diferenças. Mas, de regra, precisa fazer as solicitações diretamente, os requerimentos. Tá certo. Patrícia, muito obrigada. Você é ótima. Agradeço o espaço. Conversamos sobre tudo que precisava aí. Volte sempre aqui, tenha uma boa semana. Você aí também, uma excelente semana, sempre juntinho com a gente, depois do BG 1h20, sempre tem Ver Mais. Beijo no coração, até amanhã.